Olá, queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Haja Luz. Espero que você esteja bem, espero que você esteja tranquilo. Nesta manhã de sábado eu estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu estou chegando ao fim dessa série em que eu venho falando sobre a ressurreição. Hoje é o meu último vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma dúvida sobre este assunto, deixe o seu comentário no vídeo. Deixe a sua pergunta, o seu questionamento, e eu poderei, em outro momento, esclarecer a sua dúvida, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido a respeito deste aspecto, desta promessa escrita na Palavra de Deus, que é a ressurreição. Hoje eu vou falar sobre as 4 grandes ressurreições que a Bíblia menciona. Você vai se surpreender. Esse é o meu último vídeo falando sobre esse assunto. Depois eu vou começar um outro tema, abordando um outro assunto que é de extrema importância para o nosso conhecimento espiritual, tá bom? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre este assunto, sobre esse tema. A primeira, já entrando no assunto, a primeira grande ressurreição que aconteceu está registrada no livro de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 51. Ao ressuscitar Jesus, um grupo de pessoas também ressuscitaram. E este grupo é mencionado aqui. E este foi a primeira grande ressurreição, porque não foi apenas uma pessoa, mas várias pessoas que ressuscitaram ao mesmo tempo. E a Bíblia registra esse momento. Veja o que diz o texto bíblico. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja que o texto bíblico é bem claro. Aqui há um grande grupo, uma grande multidão de pessoas que ressuscitaram após a ressurreição de Cristo. Lembra que eu falei para vocês, num dos últimos vídeos, que Jesus é a primícia dos que dormem? Porque o Jesus é o primeiro em importância, o maior em importância que ressuscitou. E aqui nós temos a primícia do grupo de salvos em Cristo que ressuscitaram junto com ele. Esse grupo representa a primícia, ou seja, os primeiros frutos do trabalho de Jesus como Salvador, né? E o último grupo que eu vou falar, um dos grupos que fazem parte dessas 4 ressurreições, é o grupo que representa a grande seara de frutos. Tá bom? Então, aqui foi o primeiro grupo de pessoas. Eles entraram na cidade, anunciaram que Jesus Cristo tinha ressuscitado, anunciaram que eles ressuscitaram pelo poder de Jesus Cristo. Foi um grande momento, um grande testemunho. Na Bíblia não apresenta muitos detalhes a respeito desse assunto, desse grupo. Mas aqui nós temos a certeza que esse grupo, ele ressuscitou junto com Cristo. Esse é o primeiro grupo. Agora, o segundo grupo que vai ressuscitar de um grande número de pessoas, esse é um grupo de pessoas perdidas, queridas. Como assim perdidas? Eu vou mostrar para você. Jesus, ele fez uma promessa àqueles que estavam julgando. A Caifás, ele fez uma promessa. No livro de Mateus, capítulo 26, eu vou ler para você. Mateus, capítulo 26, no verso 64, Jesus ele fez aqui uma profecia contra os líderes religiosos, e essa profecia foi feita ao sacerdote, ao sumo sacerdote Caifás. Jesus disse o seguinte: Tu o disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus disse que Caifás e todos aqueles que ali estavam com ele, aqui nós temos um momento em que Jesus está perante o Sinédrio, está sendo julgado. Então Jesus aqui ele faz essa profecia diante desses homens, direcionada a Caifás. Ele disse que Caifás e todos aqueles que ali estavam veriam Jesus, veriam o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu.
Como que esses homens vão ver Jesus vindo sobre as nuvens do céu? Apenas se eles ressuscitarem. Isso é chamado de uma ressurreição especial. É a ressurreição de um grupo de pessoas que vão ressuscitar apenas para ver Jesus voltar nas nuvens do céu. E eles vão voltar a morrer. Vão morrer pela manifestação da glória de Deus. Entendeu? Por isso esse grupo é um grupo especial. E a Bíblia também menciona outros textos falando sobre esse grupo. Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Jesus disse que todo olho vai ver o retorno dele. E ele disse aqui que até mesmo aqueles que o transpassaram. Queridos, aqueles que o transpassaram, todos estão mortos. Anás, Caifás, os soldados, Pilatos, todos aqueles que foram responsáveis diretamente pela morte de Jesus, estão no pó da terra. Mas eles irão ressuscitar para ver a glória de Deus nas nuvens do céu, para cumprir a profecia que Jesus mencionou aqui. Ainda outro texto no livro de Daniel, agora lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 12, verso 2, diz assim, ó, veja só: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então aqui Daniel está mencionando dois grupos de pessoas que vão ressuscitar nessa ressurreição especial. Um é o grupo de salvos, outro é o grupo de perdidos. Esse grupo de perdidos é o que eu mencionei para vocês até agora. Anás, Caifás, os sacerdotes ali, os soldados romanos, Pilatos, todos aqueles que estiveram diretamente ligados à morte de Jesus. Está entendendo? Essas pessoas vão ressuscitar. Essa é a segunda ressurreição, grande ressurreição que a Bíblia apresenta. Agora nós vamos para a terceira grande ressurreição. Essa terceira grande ressurreição é muito especial, porque nela estará todas as pessoas que estão dormindo no pó da terra e aguardando a volta de Jesus. Todos aqueles que foram salvos, você está entendendo? Todos aqueles que durante a sua vida receberam Jesus como seu Salvador, creram no seu sacrifício. Eles estão dormindo no pó da terra, não estão no céu, porque o galardão só será dado aos fiéis no momento da volta de Jesus. Assim fala Apocalipse capítulo 22, verso 12. Né? Então esse grupo é mencionado na Bíblia, aqui no livro de 1 Tessalonicenses. Paulo vai falar sobre esse grupo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, fala da ressurreição dos salvos, queridos. Uma grande ressurreição. O texto bíblico diz assim, ó: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, aqui está falando do momento glorioso do retorno de Cristo, onde Ele dará a todos aqueles que estão no pó da terra a vida eterna. Isso se dará por quê? Porque todos esses vão ressuscitar e vão, junto com Cristo, subir aos céus. E o texto continua dizendo: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Você está entendendo? Paulo está falando de um momento muito especial, o momento do retorno de Cristo, onde aqueles que estão dormindo vão ressuscitar e aqueles que estão vivos serão transformados, receberão imortalidade e subirão juntos para ter o encontro com o Senhor nos ares. Essa é uma das 4 grandes ressurreições, queridos. Essa é uma ressurreição maravilhosa, é a ressurreição dos salvos. Agora, nós vamos para a 4ª e última ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos, queridos. E essa ressurreição é mencionada na Bíblia, no livro de João, capítulo 5, verso 28 e verso 29. Eu vou ler para você o texto bíblico que nos revela esse grupo, esse momento. Jesus aqui deixa bem claro que haverá a ressurreição tanto dos justos como dos ímpios. Um receberá a vida eterna e outro receberá o juízo e a condenação.
Veja o que diz o texto bíblico. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Esse é o grupo de pessoas salvas. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Esse é o grupo de perdidos, queridos. Os perdidos serão aniquilados, diz a Bíblia. O fogo os consumirá. E isso vai dar em que momento? Após os 1000 anos. Após um período de tempo de 1000 anos, haverá essa ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos. Os justos vão ressuscitar antes da volta de Jesus. No momento em que Jesus está voltando. Já esse grupo, eles vão ressuscitar após um período de tempo de 1000 anos. Onde que está isso? Está na palavra de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 20. Vamos ver, esse é o último texto que eu vou ler para vocês. Apocalipse, capítulo 20. Vai mencionar esse grupo de pessoas que estarão nessa ressurreição. Veja o que diz o texto bíblico. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Quem são esses restantes, queridos? São o restante dos mortos, aqueles que estão perdidos. Porque na primeira ressurreição de salvos, somente aqueles que aceitaram Jesus e viveram conforme a sua palavra irão ressuscitar. Mas nesse grupo está todos os que se perderam. Desde o primeiro homem, que foi Caim, que matou Abel. Ele foi o primeiro homem na Bíblia, mencionado na Bíblia, a se perder. Veja aqui o que o texto bíblico diz. Diz que o restante dos mortos não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, para estes é a primeira ressurreição, para os que se perderam. E veja o que o texto bíblico continua dizendo. Verso 6, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Agora ele está falando da primeira ressurreição dos salvos. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Este grupo é bem-aventurado, é bem feliz, porque eles reinarão com Cristo durante 1000 anos e depois por toda a eternidade. Você entendeu? Então aqui nós temos as quatro grandes ressurreições. Primeira grande ressurreição, aqueles que ressuscitaram com Cristo. Segunda grande ressurreição é um grupo especial dos que transpassaram Jesus. Terceira grande ressurreição é a ressurreição dos salvos, dos que estão dormindo no pó da terra, mas vão ressuscitar no momento da volta de Jesus. E a quarta grande ressurreição, infelizmente, é a ressurreição dos perdidos, que receberão o juízo de Deus e receberão a segunda morte, ou seja, a morte eterna, a morte onde há a eliminação do mal por completo. Não ficará nem raiz nem ramos, diz Malaquias capítulo 4, verso 1. Então você compreendeu o tema de hoje? Se ficou alguma dúvida, eu falei aqui de forma rápida, sem explicar os detalhes, para que o vídeo não fique muito grande. Mas se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, se você pensa de forma diferente, entre em contato comigo, deixe seu comentário. Eu ficarei feliz em saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa compartilhar, meditar nessa palavra do dia de hoje. E que haja luz na sua vida. Deus abençoe o seu dia, querido.